Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu no ano de 2006 e ali no decorrer do caso a gente tem praticamente certeza do que vai acontecer, mas acontece algo inesperado. Então posso dizer para vocês que é um caso um pouco diferente dos que vocês estão acostumados a verem aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o caso de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Ashley Reeves. No ano de 2006, Ashley Reeves estava com 17 anos e era aluna do primeiro ano da Columbia High School. A garota morava com seus pais e a irmã mais nova em Belleville, Illinois. Nessa mesma época, ela namorava com um de seus colegas de escola, chamado Jeremy. Eles já estavam juntos há 2 anos. Seus pais aprovavam o relacionamento dela com o Jeremy, já que ele era um adolescente divertido que parecia se importar muito com ela. Ashley era considerada uma excelente aluna e era descrita por seus amigos como engraçada e inteligente. Aos olhos de todos, parecia que ela tinha uma vida muito verdadeira ao lado de seus pais, mas ela escondia um segredo que nem o seu namorado sabia. Apenas seus amigos mais próximos sabiam que ela se encontrava com um de seus professores de sua antiga escola. O homem reparava em Ashley há um bom tempo e, por fim, conseguiu convencê-la a sair com ele. O professor Samson Shelton dava aulas de educação física em outra escola. Além de dar aulas, ele também era um aspirante a lutador profissional. Não está claro exatamente como isso teve início, mas alguns dos amigos mais próximos de Ashley sabiam que os dois costumavam se encontrar fora da escola para ir no parque e jogar basquete. Mas é claro que eles não estavam apenas jogando basquete. Samson estava se aproveitando da adolescente e os dois estavam sendo bem íntimos. Em 27 de abril de 2006, Ashley disse a seus pais que tinha uma entrevista de emprego em Farrell Heights, que ficava a cerca de 24 quilômetros de sua casa, e depois disso iria se encontrar com um amigo para jogar basquete. A Ashley pediu o carro emprestado para o seu namorado. O namorado emprestou sem problema nenhum, era algo que normalmente eles faziam e ninguém se preocupou até então. Mas o tempo passou, as horas passaram e a Ashley não voltou para casa, o que, é claro, era muito estranho. Seus pais e irmã começaram a ligar e enviar mensagens de texto para saber onde ela estava, mas ela não atendia e nem respondia às mensagens. Eles ligaram para o namorado dela, para seus amigos, e nenhum deles ouviu falar de Ashley também. Isso estava fora do comportamento dela. Ela até poderia ter ignorado sua família, mas nunca teria ignorado os amigos e nem o namorado. Seus pais relataram seu desaparecimento à polícia. De início, os policiais não se importaram muito, pois acreditavam que ela tinha apenas perdido o horário para voltar para casa. Eles geralmente esperam 24 horas para iniciar as buscas, até para não perder ali, gastar algum recurso que seria importante para outro caso. Então eles estavam esperando, mas a mãe da Ashley estava desesperada. Ela sentia que tinha alguma coisa muito errada, então ela praticamente implorou para os policiais para iniciar as buscas e depois de muita conversa, finalmente os policiais iniciaram a investigação. A polícia começou a procurar o veículo que Ashley foi vista dirigindo pela última vez, o carro do seu namorado. Eles colocaram um alerta para as patrulhas ficarem de olho nisso. Eles o encontraram abandonado em Leatherman Park, em Belleville, que não fica muito longe da casa da Ashley. Dentro do veículo, encontraram uma roupa que ela preparou para entrevista de emprego, além das roupas para jogar basquete. Infelizmente, Ashley não estava em lugar nenhum. Agora, os pais dela estavam realmente preocupados, e no dia seguinte a polícia decidiu questionar seus amigos e seu namorado, para ver se eles sabiam de alguma coisa ou poderiam ajudar no caso. Jeremy disse à polícia que estava fora da cidade no dia anterior quando Ashley desapareceu.
Ele disse que conversou com ela em algum momento, emprestou o carro, e ela disse que iria para uma entrevista de emprego e depois jogar basquete. A polícia confirmou seu álibi. Ele estava fora da cidade e provavelmente não tinha ideia de onde Ashley estava e também não tinha nenhum envolvimento no seu desaparecimento. Quando a polícia entrevistou outra de suas amigas, a amiga confirmou que Ashley costumava jogar basquete com um professor chamado Cecil Shelton. Isso levantou muitas suspeitas para os policiais. Não fazia o menor sentido um professor se encontrar com uma menor de idade para jogar basquete fora do horário de aula. Os detetives agora sabiam que tinham que ir atrás de Samson. Enquanto isso, os pais de Ashley estavam fazendo suas próprias investigações. Eles pegaram os registros do celular dela e percorreram a lista, ligando para os números de celular com os quais ela havia entrado em contato recentemente. Seus pais estavam determinados a descobrir onde sua filha estava, e não ficaram apenas esperando a polícia. Ao olhar para a lista com vários números, eles viram um que aparecia várias vezes e não o reconheceram. Então, eles ligaram para o número para saber de quem era. Do outro lado da linha estava o professor e treinador Sam Shelton. Eles perguntaram se ele tinha visto ou ouvido falar de Ashley e ele disse que não e desligou o telefone na cara deles, o que pareceu muito suspeito. A essa altura, eles não tinham ideia de por que um professor ligava com tanta frequência para uma adolescente. Então, eles levaram essa informação à polícia. Assim que a polícia soube desse contato inapropriado antes do desaparecimento da Ashley, Sam se tornou o principal suspeito e provavelmente era a pessoa que sabia onde ele estava. Então, eles descobriram algumas coisas sobre o passado do professor. Cecil Shelton, ou apenas Sam, tinha 26 anos na época. Ele havia trabalhado como professor de educação física e treinador na antiga escola de Ashley. Ele deu aulas para ela quando ela estava na 7ª série. Os dois se reencontraram em fevereiro de 2006. Ele era um professor muito popular. Seus alunos o amavam e ele era um membro muito querido da comunidade. Ele era fisicamente ativo e jogou em vários times esportivos, incluindo em uma liga de softball. Externamente, ele parecia um cara muito educado, amigável e extrovertido. Ele era frequentemente visto fazendo tarefas para sua mãe e para sua avó, e cuidando do gramado e da casa ali onde eles moravam. A polícia levou Sam para uma entrevista, e quando perguntaram seu paradeiro nos últimos dias, ele disse que seguiu sua rotina típica. Ele dava aulas para uma turma do ensino médio nas quintas e sextas-feiras durante o dia. Ele foi a um bar na sexta-feira à noite. Ele não tinha visto ou ouvido falar de Ashley durante esse tempo e não tinha ideia de onde ela poderia estar ou o que poderia ter acontecido com ela. Ele também negou ter tido um relacionamento inapropriado com ela, dizendo que os dois eram apenas amigos. Mas a polícia não acreditava em nada do que ele dizia. Como a polícia não conseguia mais tirar nenhuma informação dele e eles sabiam que ele estava mentindo, a polícia ali, os detetives que estavam responsáveis por esse caso, saíram da sala de interrogatório, deixaram ele sozinho ali para ele pensar um pouco e um pouco depois eles voltaram e Sam estava pronto para falar o que tinha acontecido. Sam disse que se encontrou com Ashley para tentar terminar com ela. Eles estavam sentados em seu carro conversando e ele terminou as coisas, segundo ele. Samson disse aos detetives que Ashley ficou fascinada por ele. Ele pintou a imagem de uma adolescente obcecada por uma paixão que ligava para ele a qualquer hora do dia ou da noite. Samson diz que estava evitando Ashley há dias, esperando que isso fizesse ela o deixar em paz. Então ele contou que naquele momento ela não queria sair do carro. Então ele soltou o cinto de segurança e tentou arrastá-la com força para fora do veículo. Por Ashley ser uma garota muito pequena, ele acidentalmente a machucou. Sam insistiu que Ashley ainda estava viva quando a viu pela última vez, que não havia machucado porque ele tinha um estômago muito fraco para machucar uma pessoa, então ele quis dizer que ele não seria capaz de fazer isso. Ele apenas disse que deixou ela na beira de uma rodovia. Sam disse que se importava com Ashley e estava tão preocupado com o bem-estar dela quanto sua família. Mas não foi isso que pareceu, já que ela foi deixada abandonada em uma floresta, uma jovem de apenas 17 anos, sozinha, então ele sabia disso e também nem entrou em contato com a polícia para contar.
Quando a polícia perguntou por que ele simplesmente não chamou uma ambulância ou a levou para o hospital, em vez de deixá-la numa floresta na beira de uma rodovia, ele disse que não queria ser o culpado porque talvez o ferimento que ela sofreu, que foi feito por ele, a levasse à morte. Então ele estava com medo disso, de ter matado ela sem querer, e ele também estava com medo de perder o seu trabalho. No dia seguinte, ele deu uma aula em uma escola do ensino médio e, de acordo com os alunos e funcionários que o viram naquele dia, ele parecia completamente normal. Sem preocupações ou medo, ele continuou a brincar com seus alunos como sempre fazia e, depois da escola, decidiu ir a um bar local. A história do Sam mudou tantas vezes que a polícia, é claro, não acreditava nem um pouco nele. A polícia também não sabia mais o que fazer para ele falar a verdade, então eles tocaram num ponto que era bem delicado para o Sam. Eles falaram que a avó dele estava muito decepcionada com ele e os dois tinham uma relação muito próxima. Então, quando o Sam soube disso, que a sua avó estava muito triste por tudo isso que estava acontecendo, ele chorou pela primeira vez e ele estava pronto para contar o que realmente tinha acontecido. Após 12 horas de interrogatório, Samson descreveu em detalhes frios e perturbadores exatamente o que ele havia feito com Ashley e onde a havia deixado para morrer. De acordo com a confissão, ele não apenas tirou Ashley de seu veículo e a deixou na beira da estrada. O lutador profissional estrangulou a jovem e a arrastou para fora do carro. Ele então ouviu um estalo alto e Ashley ficou mole. Percebendo que havia quebrado o pescoço dela, Sam entrou em pânico e a puxou para a floresta, onde a estrangulou com as próprias mãos, mais uma vez. Quando percebeu que Ashley ainda respirava, ele a estrangulou novamente com um cinto. Quase 30 horas depois que Ashley foi dada como desaparecida por seus pais, Samson Shelton disse à polícia que estava pronto para levá-los até o corpo dela, no Sintsen Park. Demorou um pouco para Sam se orientar, já que estava chovendo e escuro, então as coisas pareciam um pouco diferentes do que aconteceu naquele momento em que ele a estrangulou. A polícia começou a procurar pelo chão frio e úmido do Parque Nacional, até que finalmente a encontraram, deitada, encharcada e coberta de insetos. A polícia estava se preparando mentalmente para o pior, que eles precisavam dar essa trágica notícia aos pais, quando um deles percebeu que, por algum milagre, ela estava respirando. De alguma forma, ela estava viva. Os paramédicos correram para levá-la ao hospital, embora ela estivesse muito ferida. Ela foi repetidamente estrangulada, sua garganta foi esmagada e ela foi deixada lá por 30 horas no meio de uma floresta, sem conseguir se mover e mal respirando. Sam foi acusado de tentativa de homicídio de Ashley, mas por algum motivo conseguiu pagar a fiança enquanto aguardava o julgamento e ficou em prisão domiciliar. Enquanto estava sob fiança, Samson tentou tirar a própria vida tomando uma grande quantidade de antidepressivos. Ele escreveu em seu peito com uma caneta: "Não me salve". Sua mãe o encontrou e ligou para a emergência. Quando a polícia e os médicos chegaram, Sam, mais uma vez, mostrou sua verdadeira face e tornou-se violento com aqueles que tentaram ajudá-lo. Ele cuspiu em um policial e chutou uma enfermeira. Ele sobreviveu à tentativa de tirar a própria vida e seria julgado pelas acusações de agressão mais tarde, e depois ele foi considerado inocente. Segundo sua equipe de defesa, ele não teve responsabilidade pelos seus atos devido aos efeitos das drogas que ingeriu. Samson provou ser um verdadeiro narcisista que não demonstrou empatia e nem culpa por suas ações. Apesar de sua confissão detalhada e do fato de ter conduzido os detetives até Ashley, ele se declarou inocente e nunca se desculpou com ela. O juiz do caso de Ashley questionou o estado mental dele, mas os promotores acreditavam que sua tentativa de tirar a própria vida era apenas uma maneira dele ganhar empatia de jurados em potencial. Um mês depois, um psiquiatra determinou que Samson era mentalmente competente para ser julgado. Ainda assim, a família da Ashley decidiu que não queria que ela sofresse ao recordar do terrível ataque que ela havia sofrido em 27 de abril e assinou um acordo judicial. Samson aceitou o acordo e foi condenado a 20 anos de prisão. De acordo com o Departamento de Correções de Illinois, a data prevista para sua liberdade condicional é 22 de abril de 2024. Ashley Reeves teve uma recuperação difícil. Ela lutou para poder falar novamente, e então, quando estava em uma cadeira de rodas, ela lutou mais uma vez para poder andar novamente. Até hoje, ela não se lembra dos dias que antecederam o ataque, não se lembra de nada sobre o ataque em si,
ou dos dias depois que ela foi encontrada. Atualmente ela é casada e tem 2 filhos. Ela está criando sua família em Illinois enquanto trabalha como cuidadora. Em uma entrevista, ela deixou uma mensagem para todos que conheceram sua história. Não desista. Nunca desista de você. Há coisas maiores e melhores por aí. Eu passei por muitas dificuldades e é só continuar lutando. Todo dia é uma luta, mas você só precisa continuar. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês. Um caso diferente, como eu disse, que dessa vez a vítima sobreviveu. Eu já trouxe alguns parecidos com esse, mas esse aqui é uma história, assim, de muita luta dela, que ela aguentou 30 horas no meio de uma floresta, no escuro, na chuva, com a garganta, né, bem machucada, fora os outros ferimentos que ela teve. Então, é uma história de sobrevivência incrível que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês quiserem mais desse tipo de conteúdo onde a vítima sobrevive, vocês podem deixar aqui nos comentários dicas de casos e eu também posso procurar por aí para ver se eu encontro mais desse tipo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.